O que aconteceria se as pessoas que deveriam te amar mais do que qualquer outra se tornassem justamente aquelas que destruíram a sua vida? E se a traição da sua própria família não fosse o fim da sua história, mas o começo de algo maior do que você jamais poderia imaginar? Esta é a história de José, um jovem vendido como escravo pelos próprios irmãos, lançado em uma prisão estrangeira por um crime que não cometeu e esquecido por todos, exceto pelo Deus que o havia marcado para um destino extraordinário. É uma história de sonhos e masmorras, de paciência e providência, de um rapaz que perdeu tudo e se tornou o segundo homem mais poderoso do mundo. A terra de Canaã se estendia sob um sol antigo, um lugar de pastores nômades e promessas transmitidas de geração em geração. Ali vivia Jacó, um homem cuja própria vida havia sido marcada por lutas e encontros divinos. Ele havia lutado com um anjo e saiu dali mancando e com um novo nome, Israel. Ele tinha 12 filhos, mas um deles ocupava um lugar especial em seu coração. José era o 11º filho, o primogênito de Raquel, a esposa que Jacó amou desde o momento em que a viu junto ao poço em Harã. Raquel morreu ao dar à luz seu segundo filho, Benjamim. Nos anos que se seguiram, Jacó derramou todo o amor que tinha por ela sobre José. O menino se tornou a lembrança viva da mulher que ele havia perdido, o tesouro de sua velhice, o filho de sua mão direita. Quando José tinha 17 anos, seu pai lhe deu um presente que acenderia um fogo de ódio no coração de seus irmãos. Era uma túnica de muitas cores, uma roupa ricamente ornamentada que o destacava entre todos os outros. Naquela cultura, essa roupa não era apenas vestimenta, era uma declaração. Ela proclamava que José era o favorito, o herdeiro, o filho que receberia a porção dobrada da bênção. Seus irmãos viram a túnica e o odiaram. Não conseguiam dizer uma palavra bondosa a ele. Cada vez que José aparecia diante deles vestindo aquela magnífica roupa, o ressentimento queimava ainda mais em seus corações. Eram eles que trabalhavam nos campos, que cuidavam dos rebanhos sob o calor escaldante e as noites congelantes. No entanto, aquele irmão mais novo, mimado, recebia toda a adoração do pai simplesmente por existir. Mas a túnica era apenas o começo. José começou a sonhar. E seus sonhos não eram sonhos comuns. Eles carregavam o peso da profecia, visões de um futuro que parecia impossível, mas que ao mesmo tempo parecia inegavelmente verdadeiro. Certa noite, José viu em sonho que ele e seus irmãos estavam amarrando feixes de trigo no campo. De repente, o seu feixe se levantava e ficava de pé, enquanto os feixes de seus irmãos se reuniam ao redor e se curvavam diante dele. Quando José contou o sonho aos irmãos, o ódio deles aumentou ainda mais. Eles disseram: "Por acaso você vai reinar sobre nós? Por acaso vai governar sobre nós?" A audácia daquilo era insuportável para eles. Aquele garoto, aquele sonhador, imaginando que um dia eles se curvariam diante dele. Então, José teve outro sonho. Desta vez, ele viu o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. Quando contou esse sonho ao pai e aos irmãos, até Jacó o repreendeu. "Que sonho é esse que você teve? Acaso eu, sua mãe e seus irmãos viremos nos prostrar diante de você?" Mas, embora o tenha repreendido, a Escritura diz que Jacó guardou aquilo em seu coração. Algo naquele sonho parecia verdadeiro, mesmo que parecesse impossível. Seus irmãos, porém, não guardaram nada no coração além do ódio. A oportunidade de vingança surgiu quando Jacó enviou José para verificar como estavam seus irmãos, que estavam apacentando os rebanhos perto de Siquém. José partiu sozinho, vestindo sua bela túnica, caminhando pelo deserto para encontrar sua família. Ele não sabia que estava caminhando em direção ao momento que mudaria tudo. Seus irmãos o viram vindo de longe. Reconheceram aquela túnica colorida muito antes de conseguirem ver seu rosto. Enquanto o observavam se aproximar, algo sombrio e assassino despertou dentro deles. "Lá vem o sonhador", disseram uns aos outros. "Venham, vamos matá-lo e jogá-lo em uma destas cisternas. Depois diremos que um animal feroz o devorou. Então veremos o que será de seus sonhos."
Mas Rúben, o irmão mais velho, interveio. Não tirem a vida dele. Lancem-no nesta cisterna aqui no deserto, mas não levantem a mão contra ele. Rúben esperava resgatar José mais tarde e devolvê-lo em segurança ao pai. Seu plano era misericordioso, mas não aconteceria como ele imaginava. Quando José chegou, seus irmãos o agarraram com violência. Arrancaram sua túnica, aquele símbolo odiado do favoritismo do pai, e jogá-lo dentro de uma cisterna vazia. O poço era profundo e seco, um buraco escavado na rocha do onde José não podia sair. Ele clamava por misericórdia, mas eles viraram as costas e se sentaram a comer como se nada tivesse acontecido. Imagine estar no fundo daquele poço, as paredes de pedra áspera se erguendo ao redor, o círculo do céu escurecendo à medida que a noite se aproxima, as vozes dos seus próprios irmãos rindo e comendo enquanto você grita por ajuda que nunca virá. José havia acordado naquela manhã como um filho amado, agora era prisioneiro da própria família, abandonado no deserto, esperando morrer. Então, uma caravana apareceu no horizonte. Eram mercadores ismaelitas a caminho do Egito, com camelos carregados de espécias, bálsamo e mirra. Judá viu a caravana e teve uma ideia. Que lucro teremos se matarmos nosso irmão e escondermos o sangue dele? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Assim não teremos culpa de sangue, pois ele é nosso irmão, nossa própria carne. 20 moedas de prata foi o preço da vida de José. Seus irmãos tiraram-no do poço e o entregaram a estranhos. Os mercadores o amarraram e o levaram para o Egito, uma terra de pirâmides e faraós, onde José não conhecia ninguém e ninguém o conhecia. Ele olhou para trás enquanto a caravana se afastava, vendo seus irmãos ficarem cada vez menores até desaparecerem completamente. Ele tinha 17 anos e tudo o que conhecia havia desaparecido. Seus irmãos pegaram a bela túnica de José e a mergulharam no sangue de um bode que haviam matado. Levaram a túnica ao pai e disseram: "Encontramos isto. Veja se é ou não a túnica de seu filho." Jacó reconheceu imediatamente: "É a túnica de meu filho. Um animal feroz o devorou." José foi despedaçado. Jacó rasgou suas roupas, vestiu pano de saco e chorou. A história de José vai muito além do que vimos até aqui. Na verdade, tudo o que aconteceu até este momento é apenas o começo de uma jornada muito maior. Ainda existem prisões, sonhos, reviravoltas e milagres que transformarão completamente a vida desse jovem hebreu. Mas antes de continuar essa história extraordinária, vale a pena parar por um instante e refletir sobre o que já aconteceu até aqui. Porque mesmo nesse começo, existem lições profundas escondidas entre cada detalhe. José era apenas um jovem de 17 anos quando começou a sonhar. Sonhos grandes, sonhos que revelavam um futuro que ninguém ao redor dele conseguia enxergar. Mas, talvez um dos erros de José tenha sido compartilhar esses sonhos com as pessoas erradas. Nem todo mundo está preparado para ouvir aquilo que Deus colocou dentro do seu coração. Algumas pessoas não celebram o seu propósito. Elas se sentem ameaçadas por ele. Os irmãos de José não viram o chamado de Deus. Eles viram competição. Eles viram orgulho. Eles viram alguém que, na visão deles, queria se colocar acima deles. E assim, aquilo que deveria ser motivo de esperança se transformou em motivo de ódio. Essa parte da história nos ensina algo muito importante. Nem todo sonho precisa ser anunciado. Existem promessas que Deus coloca dentro de nós que precisam primeiro crescer no silêncio. Antes de se tornarem realidade diante de todos, elas precisam amadurecer no secreto. Porque quando um sonho ainda está no começo, ele é frágil. Ele pode ser esmagado por críticas, inveja ou incredulidade. Mas existe outra lição ainda mais profunda nesse momento da história. Mesmo quando tudo parece dar errado, Deus continua no controle. Pense nisso. José teve sonhos de grandeza, mas logo depois desses sonhos, ele foi jogado em um poço. Ele teve visões de autoridade, mas logo depois foi vendido como escravo. Se olharmos apenas para aquele momento, parece que os sonhos falharam. Parece que Deus não estava presente. Parece que o mal venceu. Mas a verdade é que Deus já estava escrevendo uma história muito maior.
A cisterna não era o fim da história de José, era apenas o começo do caminho. A traição dos irmãos não anulou o propósito de Deus, ela apenas se tornou parte do processo. E isso revela algo poderoso. Quando Deus tem um plano para a vida de alguém, nem a inveja, nem a injustiça, nem a traição conseguem impedir esse propósito. Os irmãos de José achavam que estavam destruindo seus sonhos, mas, sem perceber, estavam empurrando José exatamente na direção do destino que Deus havia preparado. E talvez essa também seja uma palavra para você. Talvez existam pessoas que duvidaram de você. Talvez alguém tenha tentado diminuir aquilo que Deus colocou no seu coração. Talvez você tenha se sentido como José naquele poço, sozinho, traído e sem entender o que está acontecendo. Mas a história de José nos lembra de algo essencial. Deus nunca perde o controle da história. Aquilo que parece derrota hoje pode ser apenas o primeiro capítulo de um milagre que ainda está por vir. Se você quiser conhecer essa história completa, vale muito a pena abrir a Bíblia e ler com atenção. A jornada de José começa no livro de Gênesis, capítulo 37, e se estende até o final do livro de Gênesis. Ali você vai descobrir como um jovem que foi vendido como escravo acabou se tornando governador do Egito. Como um homem que foi traído pela própria família acabou salvando essa mesma família da fome. E como Deus é capaz de transformar até as piores circunstâncias em instrumentos do seu propósito. Porque quando Deus escreve uma história, nem o poço, nem a prisão, nem a traição são capazes de impedir o final que Ele preparou. E essa é apenas a primeira parte da história de